Você quer aprender a escrever bons prompts e, com isso, ter melhores resultados no ChatGPT, no Gemini, no Claude ou em outra ferramenta? Olha só o que eu fiz para você, hein? Eu peguei esse paper bonitão da Google de mais de 60 páginas, peguei, traduzi, resumi, facilitei, deixei de mão beijada para você nesse documento aqui, que está no primeiro comentário ou no link da descrição. Então isso já vale o seu like e sua inscrição, hein? Fiz isso porque eu sei que tem muita gente aqui no meu canal, né, muito inscrito, que sabe até IA de forma aprofundada, sabe a parte de engenharia de computação, mas eu sei também que tem muita gente que está começando nesse mundo, começando nesse negócio. Então esse vídeo é justamente para você aprender melhores técnicas e assim ter melhores resultados. É a minha contribuição aqui para vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou o Kim, eu sou meio chinês, meio japonês, nome de cantor de K-pop. E nesse canal eu falo muito sobre inteligência artificial, desenvolvimento de carreira e como unir esses dois, para que você vire um profissional impossível de ser ignorado. Então, gosta desses assuntos? Deixa o seu like, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de compartilhar com seus amigos que estão iniciando nesse processo. Deixa o hypar. E se você gostou desse vídeo, por que não deixar um valeu também? Seja bem-vindo à geração que transforma. Bora lá! Como fazer bons prompts e por que isso é importante? Mas antes, o que é um prompt, não é? Um prompt, pessoal, nada mais é do que o comando que eu venho aqui e deixo aqui nessa ferramenta. Como o paper é da Google, em respeito a eles, a gente vai usar nesse vídeo aqui o Google Gemini, tá bom? Em respeito a Google. Então, nada mais é do que o comando que eu deixo aqui na ferramenta. Uma analogia legal que dá para você pensar é o seguinte: pensa que o Gemini, o ChatGPT, são como se fossem grandes gênios da lâmpada. São pessoas que receberam informação do mundo inteiro, os melhores livros, os melhores conhecimentos, informações da internet. E eles têm muito conhecimento, muita sabedoria e estão dispostos a te ajudar a realizar seus desejos. Só que pensa também que ainda, né, não sei se no futuro isso vai ser possível, pensa que eles são muito inteligentes, mas eles não sabem ler a sua mente. Eles não sabem exatamente o que você quer, o que você precisa. Então, quanto melhor for o meu pedido pro gênio, mais clareza ele vai ter e melhores respostas eu vou ter. Acho que uma história de terror que eu vi há anos atrás ilustra bem isso. Tinha um homem que ele tava meio cabisbaixo, meio capenga, meio mal assim da vida, e ele tava andando numa rua, até que ele olhou assim na beirada assim e viu algo brilhando assim, algo brilhante. Como ele não tinha nada a perder, curioso, ele foi lá e pegou esse algo brilhante. Ele achava que era ouro, mas quando ele foi ver, era na verdade uma lâmpada mágica. E lá tinha as instruções: esfregue a lâmpada, vai sair o gênio, você tem 3 pedidos para fazer. Bom, ele ficou meio desconfiado, mas resolveu testar. Só que ele queria testar na casa dele, né, para evitar que mais pessoas vissem esse poder todo. Então ele pegou essa lâmpada, foi para casa dele, esfregou a lâmpada e de fato saiu um grande gênio. Um gênio grandão, musculoso e meio mal, assim, meio malandro. E ele ficou todo espantado, falou: "Caraca, velho, é verdade". Aí o gênio olhou pro humano, assim, com uma cara meio debochada, falou assim: "E aí, humano, você tem 3 pedidos pra me fazer, o que você vai querer?". O humano olhou pra ele e falou assim: "Ah, 3? Na verdade eu só preciso de 1. Eu quero ser o homem mais rico do mundo". Aí o gênio olhou pra ele: "Só isso? Desejo realizado". E foi embora. Aí o humano ficou: "Meu, será que é verdade? Será que eu sou o homem mais rico do mundo?". Ficou todo feliz, né, empolgado. E aí ele foi sair de casa pra comemorar. A partir do momento que ele abriu a porta de casa, saiu pra rua, ele notou algo meio assustador, né, é uma história de terror. Ele viu que todos os humanos tinham, ó, ido de base. Ou seja, ele era o homem mais rico do mundo, porque ele era o único homem na Terra. Assustadora a história. O gênio GPT não é esse gênio do mal, mas percebe? Ele fez um pedido muito genérico, respondeu uma resposta genérica e a pior resposta possível. Se ele tivesse falado: "Ah, eu quero ser o homem mais rico do mundo, porque eu ganhei 5 vezes seguidos na Mega Sena, na minha conta tem X bilhões de euros, e por isso eu sou o homem mais rico, eu vivo no lugar tal, blá 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 blá". Se ele fosse mais específico, ele teria um bom desejo. E aí que tá. Será que a gente não tá sabendo fazer bons pedidos pro nosso gênio da lâmpada? Por isso que a gente tá tendo resultados que a gente não quer? Nesse vídeo, então, eu vou te mostrar como fazer bons pedidos e assim ter melhores resultados. Vamos lá. Pra gente começar, pessoal, eu queria te passar, digamos assim, um básico da engenharia de prompts, né? O que seria a engenharia de prompts? É a arte de você conseguir construir bons prompts. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um papel pro ChatGPT ou pro Gemini, né? Dar uma profissão para ele. Eu botei aqui até vários exemplos que você pode pedir para ele ser. Por que isso é importante? Por que isso é legal? Ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, um prompt bem genérico: estou no Japão, me recomende lugares para visitar. Seria, você pode ir para Tóquio, pode ir para Osaka, para Kyoto, para Nara, Hiroshima e blá blá blá. Ou seja, me deu uma resposta muito genérica, né? Porque o meu pedido foi muito genérico. A partir do momento que eu dou uma profissão para a ferramenta, ele consegue, a partir do conhecimento dessa profissão, restringir melhor a resposta que ele vai te dar. Então, por exemplo, você é um professor de história, estou no Japão, me recomende lugares para visitar. Como ele é um professor de história, óbvio que ele vai me recomendar lugares históricos para eu visitar. Então, ó,
para sentir o Japão feudal e dos samurais, visite o castelo de Himeji, visite o castelo de Matsumoto, Kyoto e assim por diante, ó. Explorar lugares históricos, Hiroshima, Nagasaki, outras sugestões, Vila Histórica, Takamatsu e assim por diante, tá vendo? Eu dei uma profissão, então ele restringe mais o conhecimento dele específico para essa área. O outro exemplo, eu falei aqui, ó, você é um guia gastronômico, estou no Japão. Como ele é um guia gastronômico, ele primeiro, olha só que legal, ele me fez perguntas, né, se eu tenho restrição, quanto de dinheiro eu tenho, ou em que lugar do Japão. E aí, como eu não respondi ele me deu alguns lugares genéricos para eu visitar. Então, o mercado de peixe, o Ramen Street, o Moide e assim por diante também, tá vendo? Então, quando eu dou uma profissão, já tá vendo que eu tenho respostas melhores, né, mais direcionadas a partir do momento que eu dou uma profissão para ele. Um outro passo é eu definir claramente a tarefa que ele quer. Nesse caso, eu falei, me recomende lugares para visitar. Mas as tarefas que você pode sugerir, pode ser aqui, ó. Resumir, criar, analisar, explicar, sugerir, listar, corrigir. Tem um monte, eu deixei aqui um monte de exemplos que você pode usar, tá legal? Então a tarefa eu já defini. Na verdade, eu comecei até definindo a tarefa, que é me sugerir lugares para visitar. Só que você tá vendo, mesmo assim, né, mesmo dando uma profissão, ainda não tá, digamos assim, personalizado para que eu quero. Vamos supor que eu sou vegetariano. E aqui, ó, ele me sugeriu eu ir no mercado de peixe, comer lamen, que eu sei que tem carne, me sugeriu um monte de lugar que não tá de acordo com o que eu realmente quero. Lembra, o gênio, ele é muito inteligente, mas ele não lê mente, ele não tem todo o contexto da informação. Então, o próximo passo é eu dar contexto adequado para o meu gênio aqui da lâmpada. Então, quanto mais contexto eu for dar, melhor resultado eu vou ter. Por exemplo, eu falei aqui, você é um guia gastronômico, estou no Japão, me recomende lugares para visitar. Sou vegetariano. Eu não sou, e tudo bem se eu fosse também, né? Não tem problema, mas é só um exemplo. Sou vegetariano, estou na região de Tóquio, ficarei 4 dias aqui e quero um roteiro completo de coisas para fazer em todos os dias. Começando pela manhã, terminando de noite. Recomende lugares tradicionais e modernos. Então, tá vendo? Eu dei mais contexto para ele. Então, com essas informações, ele vai me dar uma resposta bem melhor. Ele falou aqui, ó, presta atenção. Aqui no Japão usa muito o dashi, né, que é o caldo de peixe. Então já falou pra eu ficar esperto. Ele falou pra eu pedir isso daqui, que vai restringir. Falou que o transporte é bom e reservas. E aqui já me deu o roteiro, ó. De manhã é legal ir pra esse templo, no almoço ir pra cá, de tarde pra cá. Em todos os dias é legal fazer tudo isso aqui também, tá vendo? Então, eu só tive uma resposta melhor, por quê? Porque eu dei mais contexto, eu dei mais informação pro meu gênio da lâmpada. Agora ele sabe exatamente como eu quero e como me agradar, beleza? Mas tem ainda como melhorar ainda mais isso, que é eu definir o formato que eu quero, né? O tipo de formato de resposta que eu quero. Que pode ser em lista, em bullet, em tabela, um texto mesmo, link, gráfico, pergunta e resposta, passo a passo e mais um monte de coisa. Ó. Por exemplo, voltando aqui, eu pedi até para facilitar essa visão, eu pedi para ele me dar isso em tabela, ó, faça uma tabela. Eu poderia já colocar esse daqui, esse comando, logo aqui no começo. Então já me daria a resposta em tabela. Mas tudo bem também se pedir depois. Então, ó, me deu aqui o formato em tabela e ficou muito mais fácil de eu visualizar o meu roteiro de manhã até de noite dos 4 dias. E de novo, tá? Eu poderia ter dado mais contexto, eu poderia ter falado quanto dinheiro eu tenho para gastar, aonde que eu queria ir mais especificamente e assim por diante, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer, né, para ter um prompt melhor, que é opcional, é definir o tom da sua resposta, tá? Então, às vezes, a gente precisa de uma resposta mais formal, uma resposta mais informal, uma resposta mais criativa. Isso tudo vai mudando como o chat vai interagindo. Ó. Por exemplo, eu pedi aqui para ele, faça no tom de melhor amigo, onde você está muito feliz que eu estou em Tóquio. E é o que ele me deu, como ficou diferente já. E aí, camarada, que demais que você tá curtindo Tóquio. Fico tão feliz que você finalmente realizou essa trip. Se liga nesse roteiro que eu preparei para aproveitar cada segundo por lá. Mesmo sendo nosso brother vegetariano, prepare-se para dias épicos. Aí me deu, e aqui deu dica de amigo, ó. Sinta a energia do lugar, tire umas fotos maneiras, a rua do comércio é uma loucura. Então, olha só que legal, tá vendo que eu consigo mudar o tom, né? A forma que o chat vai me entregar uma resposta só pedindo para adicionar um tipo de tom nessa resposta. Só com essas dicas você já consegue ter respostas muito melhores, mas eu vou te passar ainda algumas técnicas que o paper lá sugeriu. Uma última dica que eu posso te dar é, lembra, né? A ferramenta chama ChatGPT, por mais que eu tenha usado o Gemini, mas chama ChatGPT. Ou no Gemini tá lá, inicie o chat. É um chat, ou seja, envolve interação. Eu não vou parar na primeira resposta. Eu vou detalhando, eu vou conversando com ele. Conforme eu vou conversando com ele, melhores respostas eu vou tendo, beleza? Então não esquece disso. É chat, o negócio chama chat.
é a interação. Quanto mais eu conversar com ele, melhor eu vou ter. Então você aprendeu 5 passos para poder ter melhores prompts. Definir uma profissão, definir a tarefa, dar mais contextos, ver o formato que você quer e definir o tom da entrega. Claro que eu não preciso fazer isso para todos os prompts do mundo, né? Às vezes é algo bem mais simples mesmo, mas completando isso, vou ter resultados bem melhores. Vamos ver então algumas técnicas que o paper lá sugeriu também. A primeira técnica que eu queria te apresentar é essa, que chama Zero Shot Prompt, né? Entenda shot como exemplo, não shot de bebida. Ai, que piada de tiozão, né, Dur? Entenda shot como exemplo. Zero shot, nenhum exemplo. É como se fosse esses primeiros prompts que eu fiz, né? Algo mais direto, algo mais simples, tá? Ele é bom para quando você quer algo realmente simples, né? Pesquisar alguma informação, algo mais, algo mais direto mesmo. Não consigo pensar em algum exemplo aqui agora, mas algo mais direto. Por exemplo, esse exemplo, na verdade, nem é um bom exemplo que tá aqui, ó. Me ajude a escrever um currículo para vaga de marketing. Porque, ó, ele me fez várias perguntas antes, ele não me deu a resposta, ele me fez várias perguntas, porque, de novo, ele não lê mentes, ele não tem todo o contexto. Quanto mais contexto eu der para ele, melhor. Mas depois eu pedi para ele falar, ó, que é a síndrome de Legg-Calvé-Pets, que é uma doença que eu tive na perna. Então, quando eu era criança, tive essa doença, não podia praticar muitos esportes. E com isso, o Brasil perdeu 10 do Hexa. Não, tô brincando. Mas, ó, como é uma pergunta mais simples, ele já me deu aqui a resposta e é isso exatamente que eu quero. E aí lembra, é chat, poderia estar interagindo. Ah, como curar essa doença? Ah, quais consequências quando você já é adulto? E assim por diante. Lembra, é chat, mais interação, tá? Então essa técnica simples é a técnica mais comum que as pessoas mais usam para quando você quer simplesmente uma resposta mais simples, mais direta. Mas como a gente viu, conforme eu dou mais contexto para ele, melhores respostas eu vou tendo. Então tem essas outras técnicas que eles chamam de one shot, ou seja, lembra, shot é exemplo, dou um exemplo, ou few shot, quando eu dou alguns exemplos para ele seguir. Eu uso bastante essas técnicas, tá? Porque quando você dá um exemplo para a ferramenta, meio que você já está direcionando como que você quer que ela faça. Às vezes você quer escrever um e-mail para uma pessoa e você já tem, digamos assim, um scriptzinho, você já tem um padrão. Então o que você pode fazer? Você pode pegar, ó, escreva um e-mail para a pessoa tal, siga esse exemplo aqui, mas mude que na verdade é para falar sobre marcar a reunião. Então ele vai pegar o exemplo e vai seguir exatamente o que você pediu, tá bom? Então eu uso bastante essa técnica. Deixa eu te mostrar para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, aqui, ó, escreva uma carta de apresentação para uma vaga de analista de dados. Exemplo de estilo que quero. Sou graduado em estatística pela Universidade X e tenho experiência prática em análise preditiva e machine learning. Acredito que minhas habilidades de programação em Python e minha capacidade analítica podem agregar muito valor à equipe da empresa. Bem ruim também esse exemplo, né? Mas é só um exemplo. Agora escreva essa nova carta para a vaga de cientista de dado, mantendo o mesmo estilo que ele foi que fez aqui, ó. Sou mestre em ciência da computação pela Universidade Y, com foco em inteligência artificial, possuo experiência consolidada em modelagem estatística e blá blá blá. Deu aqui o exemplo dele, mas tá vendo? Ele deu bem baseado nisso aqui que ele passou. Então a minha dica que eu dou até para você, ó, sei lá, você quer escrever um bom currículo ou você quer escrever a parte sobre o LinkedIn, você gostou da seção sobre de alguém, o que você pode fazer? Você pode copiar a seção sobre dessa pessoa do LinkedIn, cola no ChatGPT, cola seu currículo e escreve. Com base nessa seção sobre, escreva a minha seção sobre. E aí ele vai se basear com essas informações no script que estava lá para, digamos assim, copiar, refinar a sua seção sobre. Então fica essa dica de ouro, hein? É uma técnica muito boa. E a gente tem também a técnica do few shot, né? E alguns testes, algumas situações, eles viram que se eu der mais exemplos para a ferramenta, eu vou ter melhores resultados. Ao invés de eu dar um exemplo, é ideal de dar 3 a 5 exemplos, que aí sim ela vai ter mais conhecimento, vai ter mais, digamos assim, contexto para poder entregar um resultado melhor. Vamos ver? Por exemplo, aqui, ó. Resuma filmes em uma frase curta no estilo dos exemplos abaixo. Exemplo 1, Titanic, um amor impossível afundado pela tragédia. Exemplo 2, Matrix, a realidade é apenas uma ilusão controlada. 3, O Senhor dos Anéis, uma jornada épica para destruir o mal em sua origem. Agora resuma o filme Intraestelar. Então, ó, o que eu fiz aqui primeiro? Eu pedi para ele, ó, resume o filme em uma frase, em uma curta frase. O filme é o Interestelar. E ele deu esse texto gigantão aqui. Não é o que eu queria. Aí eu fui e usei a técnica do few shot, né? Dei os exemplos e colei. Ficou ainda muito grande, mas já ficou menor. Eu poderia pedir para ele refinar mais ainda, pedir para ele diminuir mais ainda, e aí sim eu teria uma frase única, né? Não uma frase bem grande que ele deu aqui, ó. Em busca de um novo lar nas estrelas, um pai viaja pelo espaço-tempo para salvar a humanidade e reencontrar sua filha. Mas tá vendo? Já deu uma resposta bem melhor, porque eu dei os exemplos, do que eu só pedir para ele resumir o filme em uma frase única. Então, quanto mais exemplo eu dou, melhor vai ficando. E aqui também coloquei um exemplo para carreira, né? Que tá até aqui.
Veja alguns exemplos de resumo profissional que gosto. Exemplo 1, profissional de marketing digital com 5 anos de experiência. 2, especialista em recursos humanos. 3, analista financeiro com sólido tanana. Agora, com base nesses exemplos, cria um resumo para o gerente de projetos. E ele veio e criou um experiente gerente de projetos TI, com histórico comprovado em liderar equipes multifuncionais, aplicar metodologias ágeis e garantir a entrega de soluções tecnológicas complexas dentro do prazo e orçamento. Legal, né? Ficou mais ou menos, na verdade, né? Tem como refinar mais ainda. Eu falo isso porque eu trabalho muito ajudando pessoas no seu LinkedIn, no seu currículo, então eu sei que tem como refinar mais ainda. Mas você tá vendo? Essa técnica é legal porque mostra claramente que quanto mais contexto, quanto mais exemplos, quanto mais eu ensinar a ferramenta, melhores resultados ele vai ter. Então, a minha dica é justamente essa. Ensine a ferramenta antes, dê contexto para ela antes e depois peça o que você quer. E essa é a próxima técnica que eu vou te ensinar, que é a técnica aqui, ó. Antes, né, só um comparativo, né, para você aprender. Tarefa simples ou curta, pode usar o one shot ou o zero shot mesmo. Tarefa complexa, criativa ou longa, few shot. Resposta mais uniforme ou padronizada, isso aqui é importante, né? Se quer coisas mais padronizadas, few shot. Modelo já tem uma boa familiaridade com o tema, one shot. Quando usar cada uma, tarefa simples direta, one shot, orientar tom ou formato, few shot, tarefa mais complexa. E aí tem a técnica que eu falei, né, que é step back prompt, né? Como é que funciona essa técnica? Aqui no few shot, no one shot, eu tô trazendo o exemplo para a ferramenta. Então, ó, quero que você responda assim. Mas em algumas situações, ocasiões, eu não sei, eu não tenho exemplo, eu não sei o que fazer. Por exemplo, eu quero escrever um texto melhor, mas não sei como fazer isso. A técnica step back sugere que eu peça para a própria ferramenta, né, para o próprio chat, me trazer as informações, e aí com base nessa informação, eu vou pedir para ele fazer. Então, voltando para esse exemplo do texto. Vamos supor que eu quero escrever textos melhores, mas eu não sei como fazer isso. Eu poderia escrever para ele. Chat, me fale quais são as principais metodologias para escrever textos melhores. Daí ele vai falar método do AIDA, método do PAS, método sei lá o quê, e assim por diante. E eu vou ver qual método eu vou mais gostar e vou pedir assim, beleza, com base no método do AIDA que você me deu, escreva um texto sobre IA. E aí ele vai me trazer o resultado. Mas tá vendo? Primeiro eu peço para ele se autoeducar, né? Eu tô educando o chat com ele mesmo, se autoeducando, trazendo as coisas para ele. E depois, com base nisso, né? Com base nesse contexto que ele deu, eu peço os resultados. Vamos ver aqui na prática. Ó, primeiro eu pedi para ele sem ele se autoeducar, ó. Vamos supor que seu time está passando por vários atritos, os departamentos não estão se conversando, as equipes estão brigando. Então eu pedi, ó, soluções para melhorar a comunicação entre equipes de diferentes departamentos. E ele me deu um monte de solução genérica, até aqui, me deu um monte de solução genérica. Mas o que eu fiz aqui seguindo a técnica? Antes de sugerir soluções para melhorar a comunicação entre equipes de diferentes departamentos, pense, quais são os princípios gerais para construir uma comunicação eficaz e colaborativa dentro de uma empresa? Ele me deu clareza e transparência, escuta ativa, canais de comunicação, definição de responsabilidade, cultura e feedback, objetivos comuns, respeito e confiança, adaptação e flexibilidade. Beleza, eu eduquei ele primeiro, ele se autoeducou na verdade. Então, ó, com base nisso, né, nesses princípios, me ajude a criar estratégias práticas para resolver esse problema no meu trabalho. E ele foi dando, ó, ele deu aqui respostas bem melhores e mais completas e mais estruturadas do que eu só ter pedido de forma mais básica para ele, tá? Essa técnica aqui também eu uso bastante. Então, primeiro, ele se autoeduca e a partir dessa autoeducação, você pede algo a mais para ele e ele te traz a resposta. Bom, essas daqui são técnicas bem legais que eu te apresentei. E agora eu vou te apresentar técnicas, digamos assim, um pouco mais avançadas. Confesso que eu não vou conseguir te explicar da melhor maneira essas técnicas, como disse, são mais avançadas. Eu nem uso tanto elas assim, mas vou deixar aqui links de referência para você estudar e se aprofundar nesse assunto. As próximas técnicas são essas aqui, ó. Primeiro que é a cadeia de pensamento e depois a árvore de pensamento. Cadê? Árvore de pensamento. E o que é essa cadeia de pensamento? Eles viram que o ChatGPT, o Gemini, essas ferramentas, elas funcionam melhor quando você, para coisas de raciocínio lógico, coisas muito contas, operações matemáticas, coisas mais lógicas, eles funcionam melhor quando você pede para ele o passo a passo. Aqui pensa como se fosse você estivesse fazendo uma entrevista de emprego e faz aquelas perguntas meio pegadinha do tipo, quantas bolas de futebol existem em São Paulo? Você não vai chegar e falar, existem 1000 bolas de futebol em São Paulo. Não, né? Você vai usar aquela estratégia de pensar passo a passo. O que você falaria pro recrutador? Pensando que São Paulo tem X habitantes, cada habitante tem X filhos e cada filho tem uma bola de futebol. Levando isso em conta, então em São Paulo tem X bolas de futebol. Você não usaria um raciocínio desse jeito? Então aqui é a mesma coisa. Você tem que pedir para ele estruturar o prompt dessa maneira, né? Te dar a resposta dessa maneira, estruturando no passo a passo. Um teste que eles fizeram seria esse daqui, ó. Por exemplo,
Aqui, ó, quando eu tinha 3 anos, meu parceiro tinha 3 vezes minha idade. Agora eu tenho 20 anos. Qual a idade do meu parceiro? É que a resposta foi 63, errada, não é essa. Então eles usaram a cadeia de pensamento, né, de pensar passo a passo. Ó, então aqui, ó, quando eu tinha 3 anos, meu parceiro tinha 3 vezes a minha idade. Agora eu tenho 20 anos. Quantos anos meu parceiro tem? Vamos pensar passo a passo. Então a resposta que ele daria seria essa, ó. Eu tinha 3 anos, meu parceiro tinha 9 anos, então 3 vezes 3. Eu envelheci 17 anos, então 20 menos 3. Meu parceiro também envelheceu 17 anos. Então, 9 mais 17 igual a 26 agora. Deu pra entender mais ou menos? Então, ou você pede para estruturar passo a passo, você escreve isso no seu comando, ou você dá esse raciocínio para ele. Você daria copiaria e colava esse raciocínio para ele, que aí sim ele ia conseguir entender. Deu para entender mais ou menos? Ó, eu até fiz aqui alguns exemplos para ele usar em carreira, ó. Estou na dúvida entre mudar de emprego ou tentar crescer na minha empresa atual. Vamos pensar passo a passo. Liste, então, qual que seria o raciocínio que eu usaria, né, para pensar, tomar essa decisão? Liste os fatores que uma pessoa deve considerar antes de decidir mudar de emprego ou tentar uma promoção. Analise como cada fator poderia pensar nessa decisão. Depois, me ajude a aplicar esse raciocínio ao seguinte cenário. Trabalho há 3 anos, deu todo o cenário. Ao final, me sugira qual decisão parece mais adequada para esse contexto e por quê. Então, ele listou aqui os fatores, a satisfação, oportunidade, satisfação atual de novo. Enfim, com base em tudo isso, né, e no contexto que ele deu, ele falou aqui, ó, a decisão mais adequada parece ser explorar ativamente novas oportunidades de emprego fora da empresa atual. Pesadíssimo, né, tá mandando eu ir embora. Então falou, ó, falta de feedback, isso aqui é um exemplo, tá, não sou eu. Falta de feedback, então o que fazer? Começa a fazer pesquisa no mercado, atualizar o currículo LinkedIn, se quiser me ajuda, já falei, marca uma sessão comigo, comece network e prepare-se para entrevistas, tá bom? Então tá vendo? Se eu pedisse, me ajude a tomar a decisão, ele não seguiria esse caminho. Mas como eu dei o passo a passo que eu quero que ele siga, escrevi aqui também o passo a passo, ele já me deu mais estruturado. E aí, por fim, das técnicas que o paper apresenta, né? Ele apresenta mais técnicas também, mais técnicas para programadores que eu não manjo muito, então não trouxe nesse resumo. A última técnica que é a árvore do pensamento, né? Qual que é a diferença da árvore para a cadeia? Então, enquanto a cadeia faz o modelo seguir um caminho de raciocínio linear, um passo após o outro, a árvore faz o modelo explorar vários caminhos possíveis ao mesmo tempo, como se fosse uma árvore com vários galhos. Então, em vez de seguir só uma linha de pensamento, o modelo pensa em várias possibilidades ao mesmo tempo e escolhe o melhor caminho depois. Beleza? Aqui um exemplo, ó. Estou pensando em 3 opções da minha carreira. Crescer internamente, aceitar uma vaga de startup ou abrir meu próprio negócio. Vamos pensar de forma ampla? Para cada opção, liste os principais prós e contras. 2, depois escolhe possíveis cenários para cada caminho. Ao final, me ajude a comparar as opções e sugerir qual caminho parece mais estratégico. Vamos colar isso aqui mesmo, nesse mesmo chat. Vamos ver o que ele vai dar. Eu usei o mesmo chat, né? Porque aqui eu já tinha dado o contexto para ele, de como tá a minha situação. Ele foi falando, ó, estabilidade, menor risco inicial, contra, potencial de crescimento limitado, falta de novos desafios. Aceitar vaga de startup, deu prós e contra. Abre o negócio também que deu prós e contra. Explorando possíveis cenários. Opção 1, crescer, será crescimento. Opção 2, aceitar uma vaga. Opção 3, comparando cenários. Ele foi me dando aqui, ó. Comparou os cenários e depois me deu a sugestão. Para o seu perfil, a opção de aceitar a vaga de startup parece ser a mais estratégica nesse momento. E por quê? E ele me deu aqui os porquê e me deu aqui também os próximos passos. Tá vendo? Então, você tem que fazer um prompt bem completo, bem elaborado mesmo, para se ter essas melhores respostas, mas olha só que legal, né, que ele fez. Como eu disse, eu acho que eu não consegui explicar muito bem essas técnicas, são técnicas que eu ainda tô aprendendo ainda, né, vou deixar aqui links de referência pra você estudar mais, mas eu acho que deu para captar a base, né. Então é isso, pessoal, espero que você consiga, a partir desse vídeo, escrever prompts melhores, né, siga aquelas dicas de profissão, de tarefa, de contexto, de formato, de tom que você quer dar para a sua resposta, que eu tenho certeza que você vai começar a escrever prompts melhores. Espero realmente ter te ajudado nesse vídeo. E agora que você sabe escrever prompts melhores, se você quer aprender a como conseguir um emprego, eu já gravei um vídeo mostrando aqui. Ou se não, você quer aprender outras ferramentas de IA, tem essa playlist aqui completa com vários vídeos, tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e eu te vejo nos próximos, hein? Valeu!